Pai querido, Pai amado, vamos trazer essa palavra para a edificação desse lar, edificação dessa família, edificação desta pessoa. Visita, Pai. Em nome de Jesus nós vamos orar e o Senhor vai abençoar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesta manhã, nesta tarde, o horário que essa pessoa estiver vendo, Pai, que o Senhor entra no lar dela, edifica esse lar, arranca o vício da cachaça, do cigarro, da droga, a comunhão que não tem nessa casa, venha ter, meu Pai. É o que eu te peço nesta hora, meu Pai, para que o Senhor abençoe a vida desses que estão vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra a palavra de Deus no 2 Reis, capítulo 6, vamos ver o verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Olha bem, eu vou ler esse aí, e daqui até o verso 14, vocês meditam. Eu quero trazer uma palavra, para não ficar muito longa, e aqui no verso 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, e os quais vieram à noite e cercaram a cidade. Vieram à noite e cercaram a cidade. O exército da Síria. Os sírios vieram fazendo um cerco. Olha bem, no verso 15, quando o moço do homem de Deus se levantou bem cedinho, olha bem aqui, ele se levantou bem cedinho na frente para ajudar o profeta Eliseu. Saiu e viu que um exército com cavalos, carros, tinha cercado a cidade. E então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E diz aqui, que no verso 17, e orou Eliseu, e o Senhor: ó Senhor, peço que te abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor deles. Olha bem, ele levantou, cercado a casa, a cidade, cercado o lugar para matar o profeta. E o moço olhou e viu que a casa estava cercada. E ele disse para o homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Às vezes tem problema nas nossas casas, na sua casa, né? Na minha casa, nós temos problema e ficamos ansiosos, né? Mas a Bíblia diz que maior é aquele que estava com o profeta, maior é aquele que está com Cristo do que aqueles que estão lá fora. Porque Jesus disse que eu vim para salvar os que havias perdido. Então ele jamais deixará a sua vida. Quando você clama a Deus, o Senhor manda livramento para você. Em nome de Jesus, amém? Porque pode cercar, pode fazer o que for, mas o Senhor ali envia carros de fogo, como diz aqui. Aí o rapaz disse: ai, nós estamos perdidos, homem de Deus. Ele falou: não, nós estamos cercados e protegidos. Olha bem que diz aqui no verso, né? No verso
16, respondeu ele: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu, e o Senhor abriu o olho dele. E enquanto os inimigos descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, com cegueira esta gente. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus ouviu a palavra de Eliseu e cegou. E aqui a palavra diz aqui que disse Eliseu, olha bem, enquanto os inimigos descia, Eliseu orou ao Senhor para que cegasse. No verso dizendo, disse-lhe Eliseu: não é este o caminho em que está indo, segue-me. E Eliseu levou ele para dentro de Samaria, onde cercou todo cego. E o inimigo foi levado no nome de Jesus, cego, até dentro de Samaria, onde era o exército de Israel estava. Diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui, ó. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abra estes olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos, e olharam, e viram que estava no meio de Samaria. Olha bem. O Senhor abriu os olhos dele. Ele estava no meio do povo que era inimigo, lá, cego, né? Depois Deus abriu os olhos dele. Deus vai fazer isso na sua vida. Apegue-se com Cristo, porque o Senhor, ele abre caminho onde não tem caminho, ele abre sepultura para tirar. A Bíblia diz que Jesus, ele diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá até Cristo, porque maiores, a palavra diz que maior é o que estão conosco do que aquele que está no mundo. Você está cercado com os anjos celestiais e não vê. Por quê? Porque nós estamos na incredulidade, com os olhos vendados, em nome de Jesus. Fique esta palavra para você. Olha pelo olho da fé, creia que em volta de você tem anjos te cuidando, que o Senhor está cuidando de você. Não é verdade? Assim o Senhor faz. Ele vem na hora exata que você precisa. Amém? Igual aquele homem que tinha 30 e poucos anos, que estava em volta do tanque de Betesda. 30 e poucos anos. Porque ele estava esperando o natural acontecer. Ao mover que os anjos descia, com os anjos que descia, e Jesus chegou perto dele e falou: o que quer que eu te faça? Eu quero andar, né? Eu quero ser bom de novo. E Jesus falou: toma a sua cama e vai embora. E imediatamente aquele homem levantou e saiu glorificando. Então, veja pelo olho da fé. Glorifica, olha em volta de você e diz: maior é o que estão comigo, maior é o que está na minha casa, maior é o que está na minha família, maior é aquele que está andando com meus filhos na rua, guardando de uma bala perdida, guardando de um atropelamento, guardando de um ladrão que chegar a assaltar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Põe essa fé. Como aquela mensagem do centurião: basta, Senhor, mente somente uma palavra, e aquilo será feito na minha casa. E o Senhor fala para você que você será abençoado. Lança sobre ele as vossas ansiedades. Quando o povo de Israel clamou ao Senhor, ele disse: ouvi eles e desci para salvar aquele povo do Egito. Na hora que você clamar, o Senhor vai ouvir dos céus e vai mandar um anjo forte, como mandou para Daniel. Ele diz: Daniel, homem querido e amado,
Desde o primeiro dia da sua oração, a sua oração foi ouvida no céu. Mas tinha uma potestade, tinha um príncipe da região da Pérsia, dos demônios, que não deixava chegar a sua oração, mas eu vim agora. Então o Senhor vai na sua casa. Se você não tiver força, mas creia, louve e adore o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor fala assim para o Senhor: Senhor, eu creio no invisível, no impossível, porque o Senhor pode fazer tantas coisas nas nossas vidas. Amém? Então, olhe em volta da sua casa. Faz de conta que você já está com o olho aberto. Vê as carruagens de fogo, os anjos que estão trabalhando ao teu favor. Amém? Ao mandato do Senhor dos Exércitos. Fique esta palavra para você. Jesus Cristo está rodeando a sua casa, colocando o exército para te proteger, para que você glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus entre no seu lar e faça você um vitorioso. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, Senhor, faça nós ver, olhar em volta de nós e ver carruagem de fogo, exército de fogo, soldado de fogo, para nos proteger, para nos guardar quando andarmos na rua, quando estivermos, ó Pai, em algum lugar, o Senhor guarda. Entra nesta família, meu Deus, entra nesta família, Senhor, cuida dela, salva ela, liberta ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele que precisar de oração, deixa escrito: eu preciso de oração, orem por mim, pastor Ramos. Amém? Então fica esta palavra para você hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Amém? Eu sou o pastor Lorival, sou o pastor Ramos, né? E eu venho nesse momento pedir para você se inscrever no canal e dar joia e fazer os procedimentos, fazer compartilhar, porque para nós ter mais força, porque o Senhor nos dá força, mas nós precisamos ter comunhão com os irmãos na terra, Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima gravação, se assim o Senhor permitir. Amém? Um abraço.